A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Muito boa noite a todos, está no ar o nosso painel de hoje, nossa saudação a todos de casa, esperamos que todos realmente deem a sua parcela de contribuição para que esse mal, aí, essa tragédia do Covid-19 possa ser melhor controlado, porque não querendo isentar autoridade nenhuma, acho que todos têm as suas responsabilidades, mas passa muito pela atitude de cada um. Pela atitude de cada um. Aí depois a gente vai para o Facebook, lê uma série de coisas, jogando a culpa em A, B, C, D. E engraçado que poucos olham para dentro de si mesmo. Então é preciso, quem não precisa sair realmente fique em casa. E quem precisa sair que use o que precisa, álcool gel, máscara. Nós estamos aqui a uma distância de mais de 2 metros. Chegamos de máscara, assim que terminar o programa vamos colocar a nossa máscara. Enfim, o nosso programa de hoje conta com a participação sempre prazerosa aqui do Dr. Mozart Lago, muito atencioso, sempre que convidado atende, se disponibiliza a vir. E também, obviamente, também da participação prazerosa do Dr. Alcides Mandelli Stumpf, que tem se feito mais presente ultimamente, aí, o que para nós é muito interessante. Doutor Alcides, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Edi, boa noite, doutor Lago, boa noite, espectadores. E já ouvindo a abertura do programa do nosso amigo, essa pauta da Covid, ela é onipresente, né? A gente vai dormir Covid, acorda Covid, escova os dentes Covid, toma banho Covid, tá uma... E está um momento muito estranho, vamos dizer assim, porque parece um pesadelo, né? Quando parece que vai chegar na metade, ainda não é a metade, ainda não é o pico. E esse é se é que existe isso, esse é a tal do achatamento da curva, né? Que se por um lado, vamos dizer assim, consegue que não haja uma superlotação das estruturas de tratamento, por outro está, de alguma forma, aniquilando a economia. Então, eu acho que está na hora de, com seriedade, né, rever algumas situações, né, onde essa semi-paralisia econômica aí, ela vai até um limite. Já o produto interno bruto já caiu alguma coisa entre 25% e 30% do que seria um ano normal, e isso tem consequências gravíssimas, né? Que agora ficam até minimizadas no noticiário, porque nós temos sempre as notícias da própria crise em si, das mortes, do isolamento, etc. Mas certamente o problema social que está criado, ele vai ter consequências gravíssimas em todos os níveis. Ninguém vai ficar numa redoma isolado e vai passar impune. Por mais que a pessoa se sinta segura, abastada, rica, sei lá o quê, ela não vai passar impunemente,
Porque a sociedade é um tecido, tu não tem como separar certas linhas, certas formações e aquele tecido se manter íntegro. E essa ruptura vai ocorrer em diversos níveis. Já está ocorrendo no nível, vamos chamar assim, emocional, psicológico. As famílias estão afastadas, os amigos estão afastados, a depressão está chegando. Nos casos mais sérios, com problemas econômicos, o desespero está chegando. Os pais que não conseguem mais sequer levar o alimento para casa. E isso tudo está acontecendo todos os dias, todos os minutos. E como a gente está dizendo aqui, não está sendo noticiado. Por quê? Porque tem que dizer que no Pará morreu 3 mil, em Minas Gerais morreu 2 mil e não sei onde. Mas essa outra doença social, ela está em franco andamento. E se não houver algum movimento de reversão, ela vai se tornar tão ou mais grave que a própria pandemia. E a recuperação dela, em princípio, não precisa ser economista para saber, é uma recuperação lenta. Hoje eu vinha pensando, como é que eu posso falar de uma coisa que está acontecendo e eu não sou especialista? Daí eu me lembrei daquela goleada do 7-1. Ninguém precisava ser técnico, ninguém precisava entender muito de futebol para entender o vareio que a Alemanha estava dando no Brasil naquele jogo histórico. Então não precisa ser um gênio para se dar conta que perder de 7-1 é um vexame. Como não precisa ser um gênio para entender que as consequências sociais do que está acontecendo agora, econômicas, vão ser assim uma goleada de 7-1, se a gente não reverter de alguma forma. E aí tu me pergunta, reverter de que forma? Aí eu te respondo, acho que nós temos que rever urgentemente esse regramento do isolamento social. Eu acho que é impossível manter as pessoas assintomáticas e pessoas que não estão no grupo de risco, afastadas do seu trabalho, da sua produção. Se vocês olharem os números, a incidência de mortes em pessoas que não são idosas, que não têm doença prévia, que todo mundo já conhece, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e pulmonares, asma, enfisema, enfim, fumante pesado. Tu tira esse grupo que é possível determinar, idosos, né, mais de 60 anos, principalmente com comorbidade. E se a gente fizesse um isolamento efetivo desse grupo, proteger essas pessoas do contato e botar o resto a trabalhar, e botar o resto a produzir, talvez a gente saísse um pouco menos mal do que nós vamos sair. Agora, se a gente mantiver essa semi-paralisia, hora trabalha, hora não trabalha, agora damos na trave aí há uns dias atrás, com a história da bandeira vermelha, o comércio local não suporta mais uma bandeira vermelha. Não suporta, o desemprego está aumentando, a pessoa desempregada é uma pessoa honrada. E como é que ela vai fazer para levar comida para casa? Então, eu acho que está na hora do governo, todos os governos, todas as pessoas, tu falou muito bem, essa crise é muito mais um problema meu, teu, do Mozart, do que um problema comunitário. Se nós três nos cuidamos, nós cuidamos dos outros. Agora, se ninguém se cuida, vira uma exclamação, né? E todo mundo sabe que tem que evitar lugares com muito contato, com muita gente. Todo mundo sabe que os idosos têm que ficar em casa. Ah, mas eu só fui comprar pão. Ah, mas eu só fui na farmácia. Não pode. E aí, se cada um
colaborar no sentido de se proteger e principalmente proteger as pessoas do grupo de risco e voltar à sua atividade econômica normal, há uma possibilidade da gente sair mais ou menos bem para engrenar lá por março do ano que vem. A minha previsão, um pouco aleatória, um pouco de estudos, é que nós vamos acertar o passo em março. Outubro, novembro vai começar a acalmar, e entra o verão e se dissipa isso aí, e de fato, mais uma vez, o ano vai começar em março. Só que essa vez a valer. Agora, se a gente quiser abreviar um pouco esse sofrimento, minimizar um pouco, mitigar, como está na moda agora, a gente deveria isolar as pessoas de risco e voltar a trabalhar, voltar à atividade econômica. Senão, o desdobramento vai ser pior que a própria crise. Nós estamos aqui em nome da Unimed Erechim. O Unimed cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Depois dessa opinião do Dr. Alcides Mandela Stumpf, bem coerente. Mozart, também muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Obrigado pelo convite, doutor Alcides. Mas eu tenho a sensação que se desligar a televisão por 3 dias, o vírus morre por falta de ibope. Também. Matei lá um amigo meu que está preocupado que anda acordando com a macaca. Ele falando no café, aí alguém mandou a mulher dele se depilar, que está resolvido o problema. Então, nesses 4 meses está aparecendo esse tipo de problema. Não acorde com a macaca, né? Pois é, mas vocês estão se reunindo lá no café? Como é que é essa história é? Mas é alguma Estamos coisa... aqui que não pode? Vocês estão... Pois é, mas a gente vai como 4 pessoas, com distâncias, um por mesa, a 4, 5 metros um do outro. Não dá para conversar, tu tem que gritar com alguém lá. por mesa. Então não aparece ninguém. Devem estar dormindo com a macaca, né? Uhum. Mas isso aí é uma tempestade perfeita, o Alcides, que é crise econômica, instabilidade política, um escândalo por dia em Brasília, certo? Mais o vírus que chegou. Mas veja só, Mozart, esses escândalos, eu não sei qual é que tu está te referindo especificamente. Todo dia tem um. Mas é muito mais de bate-boca, de bota a máscara, tira a máscara, montou no cavalo, desceu do cavalo. Isso aí é só fogos de artifício, tá? Porque não é isso que vai interferir diretamente na crise. O que interfere em Brasília é que não noticiam. Por exemplo, não aceitaram transportar todo ou parte do fundo eleitoral para mitigar os problemas de saúde. Não, esse dinheiro aqui é para eleição de prefeito, porque os prefeitos são tudo meus cabos eleitorais, eu não posso deixar eles sem dinheiro, quando não sou eu mesmo candidato, entende? Então, isso aí seria um escândalo de porte, não um escândalo da boca para fora se o cara montou no cavalo, se não montou no cavalo. Isso é ridículo, né? Isso é fabricado. Então, assim, ó, falar hoje de escândalo em Brasília, nesse sentido, assim, quase que folclórico, eu acho que é perfeito. E lógico, algum desdobramento que isso acaba provocando, mas escândalo bom mesmo tinha uns anos atrás, né? Que era bilhões cada vez. Agora sumiu. Agora os escândalos foram para onde? A partir do dia 15 de abril, quando o Supremo, na sua suprema inteligência e sapiência, anulou o Ministério da Saúde e disse agora, governador, o senhor vai lá e faz do jeito que o senhor quer, inclusive pode comprar sem preço de tomada, sem licitação. Festa pronta para o senhor. E, por conseguinte, o prefeito que vinha na fila. Graças a Deus, como falávamos antes, o nosso prefeito
está sendo uma pessoa muito equilibrada, está gerenciando os recursos e a crise dentro eu chamasse das nossas limitações locais, mas com muita equilíbrio, de maneira muito positiva e transparente. Mas isso não é o que ocorre in totum, vamos dizer em latim, que é para ficar mais chique, assim. Tem muita gente metendo a mão. Um respirador eternamente custou alguma coisa em torno de R$40 mil. Um respirador bom, que está em todas as UTI, que em Erechim tem vários. Eu mesmo já opinei para comprar diversos respiradores infantis. Aí, governos compram centenas, milhares de respiradores a R$250 mil. Não, e o pior, nem recebe. Esses hospitais de campanha, se vocês forem lá olhar e medir o que está lá dentro, está sendo usado em torno de 20% da capacidade dos hospitais de campanha. Alguns já estão sendo desmontados. Esse São Paulo não está sendo... Alguns já estão sendo desmontados. Fecharam ontem. Não? E tem mais uma coisa, que essa eu não tenho certeza, até agora eu tenho certeza de tudo, mas se eu não me engano, no hospital de campanha tu ganha uma diária fixa, se ele está ocupado ou não. Então, quanto maior o hospital de campanha, melhor, né? Hospitais que estão lá, que na realidade não é hospital, é um barraco que não tem nada dentro, por isso que não deixa ninguém entrar, entendeu? Os leitos são algumas camas jogadas lá, não tem nenhuma estrutura, então custaram uma fortuna e estão custando a manutenção. Então, assim, houve até nisso, houve, vamos dizer, uma espécie de uma facilitação para o chamado cambalacho, né? Antigo cambalacho. Chega a ser surpreendente, né? Porque vivendo essa situação toda e sabendo que a gente viveu até pouco tempo atrás aí em termos de desvio de recursos, aí a Lava Jato está aí, quando surge um fato novo como essa pandemia, eu sinceramente achava que a gente não iria descambar, ouvir tantas notícias novamente, de desvios e tal. Achava impossível que pudesse se repetir, mas o noticiário tem sido generoso, farto nessa área aí, né? Infelizmente, e isso já é uma ação de pessoas. Mas tem negócios que são características de países. Eu tomei nota aqui. A França é vinho, queijo e chocolate. Tudo fechado. Por falta de consumo. A Alemanha, livrarias. Bélgica, quiosques com waffles, batatas, aquelas coisas, tudo na rua, né? Tudo fechado. A Austrália, produto para drinks e quebra-cabeças, que é preciso negocinho para as crianças montar. É estranho isso, né? Mas no Brasil são templos religiosos, que a gente tem aqui por esquina, né? Mais ou menos. E essas coisas estão fechadas. E eu li ontem que o Starbucks, que é a maior rede de cafeterias do mundo, maior que a Volkswagen até, em número de funcionários, fechou 400 lojas nos Estados Unidos e Canadá. Fechou Buenos Aires e fechou São Paulo. Então são negócios gigantescos, mais as companhias de aviões, né? E a nossa vida vai mudar tudo já. Porque tu não vai ter o avião para pegar também, né? Quando fecha uma Starbucks em Nova York e fechou o McDonald's mais emblemático de Nova York, fechou essa semana. Na Rua 42, na frente do BB King. Toda a rua ali é da Disney. Os grandes teatros é na 42 com a Broadway. E esse McDonald's, ele é construído como se fosse uma entrada de teatro, com uma aba grande, decora muitas luzes, parece que tu está entrando num teatro. E é onde eu costumo ir lá frequentar. Fechou o mais emblemático McDonald's de Nova York.
depois de 40, 50 anos. Então Esse são fechou. prejuízos chegando, né? Mais Isso do não pode futebol. reabrir? Isso não pode reabrir mais adiante? Não, ou o isso vai McDonald's ser um fechou processo- definitivo. Os Starbucks, que eu não faço ideia como é que administra uma coisa gigantesca daquele tamanho, né? Mas isso aí é uma coisa que pode chegar por perto. Mas você quer ver, tem certos ramos, vamos dizer, eu tive há um ano, um pouquinho menos, em São Francisco, na Califórnia, fazendo um curso de inovação, mais especificamente na área da saúde. E o que tu observa no geral? Não? Essas viagens são boas porque tu, além de tu fazer, vamos dizer, ver a evolução na tua área específica, tu acabar convivendo com as novas tecnologias, as chamadas novas tendências, né? E tem tendências, o nosso celular, o smartphone, essa foi uma tendência que veio, quem é que duvida hoje da praticidade e da quase dependência que a gente tem desses equipamentos, né? Então, assim, existem alguns negócios, vamos chamar assim, que já estavam fadados a encerrar. Eles estavam levando dentro de um tempo assim razoável, mas eles iam definhar, eles iam ser substituídos por outros negócios. Então, eu acho que esses que fecharam, algumas dessas grandes redes, vamos dizer, essa pandemia... Está dizendo que fechou fisicamente, que estariam fechando fisicamente. Exatamente. Mas a empresa continua. Exatamente. Então, Sim. se apressou alguns processos, uma enzima catalisadora, né, como a gente estudava lá no científico. Agora então isso vai mudar o jeito. No modo operacional. Exatamente. Mas o teatro de Nova York fecha até o ano que vem. Mas o que me preocupa mais é que num país subdesenvolvido, agora parece que não é mais politicamente correto dizer assim, agora tem que dizer em desenvolvimento, né? Onde ainda a mão de obra é muito necessária, ela é vital para a grande população, fechar quer dizer, cessar totalmente a atividade econômica. Aí o furo é bem mais embaixo, porque a população, em geral, não tem qualificação estudantil, vamos chamar assim, de conhecimento para atuar em outras áreas, né? Isso é outro problema que agora saiu a semana passada o ranking da burrice e o Brasil está lá nos primeiros lugares, nos últimos lugares de cima para baixo e nos primeiros de baixo para cima, atrás da Etiópia e aí nós vamos, né? Só para deixar bem claro, doutor Alcides se referia não ao fechamento de empresas, de empresa A, B ou C, que foi dito aqui, mas sim ao modo como operam, né? Isso. O modo como operam, que é passando mais a usar as tecnologias aí que estão ao dispor de todos nós aí. Sim. Eu estou impressionado com a tua elegância. Muito bem. Nós vamos ao intervalo aí, já voltamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco usar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento.
Quando a gente fala assim, ó, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante. De estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Bem, nós estamos de volta, então, aqui hoje com Mozart Lago e Alcides Mandela Stumpf, em nome da Unimed Erechim, em nome da Sicredi, em pleno inverno, em plena pandemia. Eu me lembro que quando estourou esse negócio aí, em termos de noticiário, é assim, não, mas parece que o pico vai ser no final de março. Eu digo, mas até o fim de março, no começo do dia 6 a 18 de abril, é a data que alguém me falou e eu guardei. Eu digo, puxa, mas só lá? Aí depois, não. Quando chegar o inverno, ainda bem, porque as coisas ficam piores e tal, já vai ter passado isso aí. Hoje nem sei se vai passar isso aí um dia. O que a medicina diz de último, assim, vai ter fim isso aí? Só com vacina. Tem dois jeitos desse tipo de pandemia passar. Um é a vacina, tá? Outro é a chamada essa imunização de massa, mas essa, para ela acontecer de fato, aproximadamente 90% da população tem que ter tido contato com o vírus, tá? Aí é que está e ninguém quer ter. O problema, vamos dizer aqui. A vacina, na melhoríssima das hipóteses, poderá estar disponível no final desse ano, começo do ano que vem. Acho muito difícil. Está se anunciando isso. Aquele convênio com a Universidade de Oxford parece que já está fazendo, inclusive, algumas experiências práticas já em andamento. Mas eu acho que a vacina vai sair, vamos dizer, no primeiro semestre do ano que vem, vamos colocar assim. Só que a nossa economia não vai aguentar mais um ano parada, né? Então, essa segunda hipótese da imunidade adquirida na população, ela vai ser, enquanto não houver a vacina, a única saída para essa pandemia passar. E tem certas situações que deveriam ser, no meu entender, colocadas mais claramente. Por exemplo, o portador, o assintomático, ele praticamente não transmite a doença. Tá? Então, ou seja, vamos pegar uma situação típica, um jovem rígido de 20, 25 anos, que tem a sua atividade externa, sei lá o que ele é, motoboy, se é isso, se é aquilo, e ele contrai a doença, ele nem fica sabendo que tem,
vai passar para a namorada, que contrai a doença, que nem fica sabendo que tem. Daqui a pouco nós vamos ter 90% da população e aqueles 10% que sobrou não vai pegar porque se formou uma espécie de um cinturão imunológico que não tem mais quem passar para quem. Então vai ter uns sortudos, vamos dizer assim, 10 de 100, que não vão pegar porque o ciclo se completou todo em volta dele sem que ele pegasse. Bom, essa é a situação do que o Terra fala, e essa é mais ou menos, seria por aí uma solução para a economia poder andar. Então nós vamos soltar todo mundo e todo mundo vai pegar. Não, não é nem tanto para cá, nem tanto para lá. Aquilo que eu disse no começo, vamos prender, vamos cercar, vamos localizar bem o pessoal de risco. Isso que o Mozart falou é extremamente saudável, esse convívio com uma distância de 2 metros e uma conversa, isso aí faz muito bem para o idoso. Agora o que o idoso não pode pegar é entrar num ônibus fechado, passa um, se esfrega, passa outro, empurra, mete a mão numa coisa contaminada que todo mundo segura, depois vai no mercado, no armazém que tem, vai na fila do açougue, que nem outro dia eu fui ali num determinado supermercado, eu saí correndo, tio. Eu nunca vi tanta gente bafejando uma na orelha da outra. E no piso ali, marcadinho. 2 metros, 2 metros, 2 metros, ninguém enxergou aquilo. Então, essas pessoas idosas, ou as pessoas de risco, precisariam assim de uma intensa mentalização, de uma intensa informação massiva, e a própria maciça e a própria população respeitar essas pessoas no distanciamento. E elas precisam, todos precisam caminhar, precisam conversar, precisam ir ao ar livre, precisam pegar um pouco de sol por causa da vitamina D, que essa sim precisa. Não? E, enfim, aí nós teríamos nos encaminhando para um fim, entre aspas, natural da doença, entende? Agora, sem a vacina e sem essa imunização que vai passando de um para o outro, isso é um vírus igual aos outros. Aliás, eu te diria, tirando as pessoas do risco, até um vírus bonzinho. Porque se você botar o influenza numa pessoa jovem, ele expõe mais a risco da síndrome da angústia respiratória grave do que o próprio coronavírus. Então, só temos, no momento, essas duas alternativas. Mozart, né? Sim. Mozart, você é um homem que viaja bastante, né? Viajar. Como é que está se virando aí? Tu nos falava aí que estava querendo ir para Torres, é isso? Pois é, cara, aí tem coisas novas acontecendo aqui. O meu síndico da praia não quer que as pessoas de fora de Torres vão para lá, para não levar o vírus para o prédio, porque a cidade lá está meio fechada. Mas ele está me impedindo de ir para a minha propriedade. Então isso é uma coisa que a gente pode discutir também. O exagero do poder do síndico. Aí eu quero aproveitar para elogiar o nosso prefeito de Erechim, que nessa história de bandeira vermelha que chegou aí a dar todo esse comentário de azedume na cidade, e o prefeito resolveu bem, né, doutor? Muito bem. Muito bem, porque o Estado lá se enganou nos leitos hospitalares, numa estatística tal, que não correspondia, mais ou menos isso, né? E o prefeito resolveu, voltamos para a bandeira amarela. Laranja. E estamos rodeados de vizinhos com problema. Passo Fundo, Chapecó e Concórdia. Né? E nós estamos bem. Erechim está muito bem, então. Como é que tu está convivendo aí, assim, sério mesmo? Tu está trabalhando? Eu até passo no consultório 1 hora. Vejo lá se tem algum galho para resolver, com os devidos cuidados daquelas máscaras todas, né?
e está completamente parado o consultório, não tem nada para fazer. Aí depois vou dar uma caminhadinha por aí para passar o dia. Mas tu sabe que o Darim, o Ricardo Darim, é um dos caras que eu mais gosto do cinema. E esse dia ele disse que é muito difícil lutar contra a pandemia de imbecis. Que tá... O Ricardo falou uma coisa linda, né? Está todo mundo escrevendo na internet demais. Percebeu isso? Está todo mundo em casa, sim. Aí sai essas besteiradas todas ali e os caras escrevem. Também sobre política, né? Mas, doutor, tudo é passageiro na vida, né? Menos o motorista e o cobrador. O resto é passageiro, né? Está fazendo bem a isolamento. Está fazendo bem. Está fazendo bem. Mas falando sério, que é bom a gente rir um pouco no meio da... O prefeito foi muito... Consta, e foi muito incisivo e teve resultado, até porque não houve piora em Erechim. E isso, quer dizer, esse troço de pintar o mapa aí não é bem assim, entendeu? Erechim manteve os seus casos em nível estável, tanto os que estavam na UTI, como a progressão de diagnóstico. Então não houve uma piora acentuada e ele fez muito bem em ficar ao pé e trocar o lápis de cor do governador lá, né? Porque seria realmente muito ruim para nós, né? Isso é importante, não houve pior. Mas aí, nesse meio tempo aí, ele levou uns... Foi bastante criticado antes de ser analisado o recurso, naquela pressa dos mais assodados aí, né? O pessoal batendo firme e tal, né? Sem a informação acabada, né? O que também revela aí uma certa falta de paciência com as coisas, né? Mas tem que deixar a poeira baixar. Mas os ventos não estão para conversa. Não estão. Mas tu vê, tu estava contando aí um episódio que em qualquer raciocínio lógico seria absolutamente absurdo. Não conheço e nem faço questão de conhecer o síndico do teu prédio lá, tá? Mas ele, lá de Torres, mas ele está com acesso de sei lá o quê, de autoridade. Porque o que é um síndico, eu ia dizer uma outra coisa, mas eu não posso, porque eu não sou o presidente que pode dizer, o que é um síndico para dizer se tu pode ou não pode entrar na tua casa. No teu lar, no teu direito, vamos chamar assim. Então, realmente, está tudo virado no que é aquilo. Inclusive, nas agressões, eu, graças a Deus, não tenho o tal do Facebook, não quero ter. Agora, a gente ouve aí, hoje mesmo eu vi que um vereador está processando três ficaria boa, né? Feicistas, né? Fascistas, são feicistas que acabaram discutindo, enfim, uma medida que o vereador tinha uma opinião que ele havia externado no seu direito na Câmara. Então, assim, olha o nível de prepotência das pessoas, né? Batem no prefeito sem saber o que o prefeito está fazendo. Metem a boca no vereador, provavelmente não foi, assim, nada gentil para ele abrir um processo. O síndico resolve que o dono não pode mais entrar no apartamento, tá muito engraçada essa situação, né, amor? Mas o cara que estava quietinho, de repente, faz essa confusão. Tem coisas que não convém saber, tio. É acordos políticos
e como se fabrica salsicha. Isso estão chegando os acordos, eu vejo o teu programa todo dia ali, né? Estamos com mais de 10 candidatos a prefeito. Então, lá no último dia, na última noite, saem os acordos. É assim? 10 pré-candidatos. Pré-candidato. 10 não sei. Mas, por outro lado... Já foi mencionado aqui, se tu começar... Já foi falado até em 13, mas isso já faz mais 4, 5 meses, né? Mas nós estamos... eu acho que a coisa está... Vão acabar aí com 3, 4 no máximo. 3, 4. Né? Eu acho. Mas teve como sempre, como de hábito. Um partido, acho que foi o republicano, né? Que botou 4 candidatos, 4 pré-candidatos extremamente qualificados, 4, gente. Foi citado que os partidos têm nomes, então acho que todos os partidos é meio que uma norma os partidos dizerem, olha, nós temos aquele velho chavão, né? Nosso partido tem diversos soldados, né? E chega na hora é sempre o general que sai, né? O soldado fica para... Mas enfim, nós podemos discutir no próximo bloco. Vamos falar de política um pouquinho? Vamos. Bom, nós já voltamos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou, eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante, porque a relação médico-paciente, ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante. De estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Retomando o nosso painel de hoje, com Alcides Mandelli Stumpf, Mozart Lago, já vamos falar de política um pouquinho. O que tu tem para falar mais lá a respeito do café, Mozart? Bom, vocês já perguntando para um amigo lá se ele estava fazendo sexo, e ele pensou um pouquinho, deu um gole no café e falou o seguinte, que não faz porque a posição é ridícula. Sim. O prazer é muito rápido e o preço é muito alto. Aí aparece esse humor lá no café, tal, a gente vai embora, pensando nas abobrinhas lá, né? Mas o dia fica mais curto, né? Entendeu? Mas com essa idade vocês ainda pensam em posição? Não, mas a posição é ridícula. Aí o preço é muito alto. Aí eu tenho lá uma amiga minha que tem um bar, e ela tem uns quartos ali, e ela me contou esses dias, ela é aqui da rua Aratiba,
que sumiram a clientela, porque a clientela toda dela vem no rural, que vem pegar ônibus por aí, para ir. Tua amiga? É minha amiga. Certo. E ela é empresária do ramo. Alcides, então, falando de política um pouquinho, então, como é que tá vendo aí a eleição? Vai sair esse ano, deve ser jogada mais para frente um pouquinho, mas... Eu tinha um palpite, que nem o número ali que nós vimos antes, eu tinha um palpite que a eleição fica para 15 de novembro, como foi há muito tempo, historicamente, né? O primeiro turno, e acho que vai ficar para 20 de dezembro o segundo turno. Mas isso é palpite. Ontem... Está sendo analisado, essa semana, o Senado aprovou já, está sendo analisado pela Câmara dos Deputados, que deve referendar isso aí, ou alterar, enfim. Né? Sim. Mas eu acho que sai. Sai. Isso é uma... Aliás, a gente costuma, em geral, se lamentar e reclamar, esbravejar, mas veja só, com os eventuais impeachment aqui, e de vez em quando um vai preso ali e tal, mas a gente está mantendo uma integridade, democrática há muito tempo. Para efeito de história do Brasil, eu não sei, dificilmente você vai encontrar assim um período tão longo de como vem vindo desde 85, né? Uhum. Até agora. Então isso para nós é um fato histórico, muito relevante. E eu acho que alguma eventual prorrogação de mandato macularia de alguma forma essa história. Não vai realizar, não. Então eu acho que não vai ocorrer. Eu quero saber como é que o senhor está vendo a movimentação na nossa casa. Eu estou em isolamento social. Não, mas Distanciamento. Não, mas eu vi com muito bons olhos, diferentemente não falando mal de eleições anteriores, mas 4 candidatos muito respeitáveis. Né? De partidos diferentes ou do... Não, por enquanto que eu tive notícia, li no jornal, foi só um partido. Quatro nomes muito respeitáveis, que normalmente a gente não fazia, pelo menos 2 não faziam parte do cardápio usual, né? E os outros 2 também são muito respeitáveis. Mas me refiro aos 2 novos, vamos chamar assim, o Adilson Stankiewicz e o Dodo Palhoça. São nomes novos na política e de alguma forma é alentador para mim ver pessoas que eu conheço, que são exemplo de integridade, de dinamismo, de capacidade de trabalho, estarem ensaiando seus passos aí na política. Isso é extremamente, vou chamar assim, alvissareiro nesse momento. E se seguir por aí, talvez surjam outros nomes. Eu acho que todos nós estamos ansiosos por ver pessoas que tenham se dado bem na vida privada, no seu negócio particular, no seu clube, na sua universidade, então, que tem capacidade de liderança, trilhar esse caminho da política com a mesma seriedade que eles vinham fazendo até hoje. Agora, esse evento da pandemia deve restringir bastante o debate de ideias, né, para o grande público. Não sei como é que vai ser feito isso aí, eu mesmo, ainda mais numa eleição municipal, onde o contato do corpo a corpo, digamos, de você ir ao encontro do eleitor, mais do que normal, é necessário. Mas, assim,
eu gostaria que fosse bem interpretado. Eu particularmente, e acho que a maioria das pessoas também pensa assim, eu gostaria que pensasse assim, assim, não me interessa muito se o cara é muito simpático, se ele é muito afável, se ele é muito... agora, inventaram a tal do carismático, se ele é muito isso ou aquilo. Por exemplo, esses aí que a gente citou, esses têm história, têm currículo. O Adilson, o Douto, eles não vão se transformar em outra pessoa se eventualmente assumirem algum cargo no município. Eles têm todo um passado. Então, eu não acho que fica tão prejudicado assim, à medida que tu tenha café no bule. Agora, se teu bule está meio vazio, aí tu tem que fazer aqueles movimentos assim, diferenciados para ser notado. Aqui, esses 4 são muito bons, tomara que surjam outros do mesmo naipe, e fico, como eu já disse, muito satisfeito por ter 2 novos. Novos, pegando o histórico tradicional isso, aí. Exatamente. Mas há outros também, hein? Mas que bom. Mas tomara que tenha 10, né, Aldir? O problema é quando tem 1 ou 2, aí fica aquele negócio. Mozart, a que hora é o café lá no café? Café. É às 3 da tarde, às 4, às 1h30? A gente vai às 10 da manhã, fica até 11 horas, e 5 a 6 horas até para a proprietária manter o negócio funcionando. Todos continuam casados. Mas o ano 2020 não é um ano muito bom. 20 mais 20 dá 2020 dá quarentena. Ô, Dito, sabe o que é o fim da picada? Tem várias coisas. É quando o mosquito vai embora. Né? Mas que Mas ele deu uma bela gargalhada lá hoje. Mas outra coisa que eu ouvi falar... E o cúmulo, o que é? É o distanciamento de botões. Tá? Tem uns amigos lá que o botão não está mais fechando. Não alcança a casinha. Mas eu estou agradecido e mandar um abraço aqui para o Jorge Corradi, para o meu amigo Jaime lá, que está fazendo alguma coisa como 5 quilômetros por dia há 5 meses dentro do apartamento. Ele não vai nem a supermercado. Tá que nem o tio Patinhas. E deixa a marca no chão lá. E a Frida parece que já está reclamando porque teve que mexer nos móveis lá, e o Jaime está há 5 meses sem pisar na rua. É impressionante isso, né? Mas tu sabe que eu aprendi uma coisa na vida, doutor, que a gente tem que se misturar com as pessoas, que aí tu se sente mais seguro, né? Do que tu te recolher, vai baixar alguma coisa ruim ali, uma depressão, alguma coisa. Então o ideal é ir para a rua e se misturar com as pessoas, na distância que hoje a gente precisa, né? E é um conselho que eu daria para amigos meus: vão para a rua, que é mais seguro do que ficar em casa. Vai chegar alguma coisa atrapalhando lá. Tu tá sentindo ou ficar em casa? Tem que sair para a rua para... bate com o que o Alcides disse, né? Antes, As cidades são todas iguais, doutor. O que muda na cidade são as pessoas. O resto é tudo igual. As construções, mas as pessoas é que deixam a cidade interessante. Por isso que ele tinha bom de viver, por causa das pessoas, eu digo. É verdade. E outra coisa, está sendo comentado que poderão Bolsonaro cancelar o Natal esse ano. Não sei para quando ele vai passar.
Ou vai fazer Natal virtual, como foi o São João aí, né? E aí, o que os políticos vão falar disso? Tá, mas isso aí é uma coisa que tu sonhou, você leu? Não, isso é coisa de direita, de militar. Vai cancelar o Natal, eu acho que vão deixar lá para... Não pode ser cancelado, moço. Não? Vai cancelar o Natal como? Cancelaram o São João, né? Agora eu não sei como é que faz. Quero ver teus políticos aí explicando. Cada um vai fazer o seu Natal aí em casa. Isso. Né? Eu acho que é isso aí. Mas 2020 não é um ano bom. Pode cancelar o Natal. Muito bem, nós estamos chegando ao final, em nome da Unimed Erechim, em nome da Sicredi, do nosso programa de hoje, que recebeu com muito prazer aqui Mozart Lago, que foi agraciado aí com perdidos e achados, com calhamaço de papel aí, que eu acho que ele deixou aqui pela TV. Há meses. Há meses, né? E a Sandrinha recuperou isso aí, né? Não sei o que tem de valioso aí, mas enfim, deve ter muita, Deixei pegadas. Muita informação. Deixei pegadas. Pegadas. É. E também a participação do Alcides Mandela Stumpf. Rapidamente, a Unimed fez uma doação lá para a PUC, ou o que foi? Sim, a Unimed doou 30 mil reais para a Tecnopuc, para fabricação de máscaras, essas máscaras de acrílico com uma impressora 3D. Uma experiência muito interessante, vai beneficiar postos de saúde, hospitais, vai render aí umas 15, 20 mil máscaras. Obrigado a ambos aí, obrigado a todos de casa, cuidem-se, boa noite e até uma próxima. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida.